Você sabe o que é que significa demografia médica? Será que essa é uma coisa que importa para você, mesmo você não sendo médico? Antes, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe e ative as notificações para você receber sempre que eu postar novos conteúdos aqui, para que você possa me acompanhar nessa jornada aqui no YouTube. A demografia médica nada mais é do que a relação que nós temos entre a quantidade de médicos e a quantidade da população. Normalmente é a densidade por 1000 habitantes. Essa semana, uma coisa muito interessante foi publicada no Instagram do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Foi publicado que em 2010, no menor estado da federação, Sergipe, que é onde eu estou, por isso essa notícia chamou tanto a minha atenção, em 2010 nós éramos 2.800 médicos aqui no estado de Sergipe. Em 2024, dados oficiais do CFM, já somos 5.800, ou seja, em 14 anos, nós mais do que dobramos a quantidade de médicos aqui no estado de Sergipe. E você que não é médico, você vai dizer, sim, e o que eu tenho a ver com isso? Quanto mais médicos, melhor. Um pouco de atenção em relação a isso. Quanto mais as escolas médicas são abertas e menos fiscalizadas, a chance muito grande que tem é da qualidade dos cursos cada vez ser menor. Nós estamos vivendo um grande problema que existe um déficit de médicos, existe realmente uma má distribuição de médicos, a má distribuição ela ocorre em todos os estados, existem estados ou regiões da federação, como região norte, região nordeste, você pode ter certeza, se você mora no interior do norte do país, se você mora no interior do centro-oeste do país, e até se você mora no interior do nordeste, você vai achar que tem pouco médico. Se você mora nas capitais, mesmo do Nordeste ou principalmente do Sudeste, você vai dizer tem muito médico. Certamente a questão da má distribuição é um grande problema. Mas este problema não vai ser resolvido se o governo continuar abrindo de forma indiscriminada uma grande quantidade de faculdades de medicina. Muitas delas, ou muitos desses cursos, não tem nem estrutura básica para funcionar. Não tem estrutura do básico, posto de saúde, as especialidades não tem onde os alunos rodarem, principalmente não tem hospitais credenciados aos cursos para que os alunos possam fazer as suas matérias do prático. Você acha que isso não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com você. Quanto mais médicos mal formados entrarem no mercado, maior vai ser o índice de erros e grandes problemas em relação à assistência. Então, o problema de má distribuição e o problema da falta de médicos, onde deve ter, não se resolve abrindo de forma indiscriminada as faculdades. No menor estado da federação, você mais do que dobrar, significa que sim, é provável que nesses últimos 10, 20 anos, a gente mais do que dobrou a quantidade de médicos em todos os estados. O que você precisa fazer enquanto paciente é, quem é o seu médico? Se o seu médico é aquele que está propagando algo que não é reverberado, que não encontra, na verdade, outras pessoas falando sobre esse mesmo tema, se ele diz que é inovador, que a maioria dos outros médicos não sabe o que ele está falando, principalmente se o seu médico diz que ele desenvolveu um método revolucionário que vai resolver um problema para você de forma definitiva. Se você escuta de alguém, principalmente nas redes sociais, que diz que não segue nenhuma das sociedades médicas, que diz que a sociedade médica ou as sociedades médicas em geral são vendidas para a indústria farmacêutica, tenha cuidado. É muito provável que você está comprando gato por lebre. A medicina é uma especialidade, é uma profissão extremamente séria. Para a gente poder atingir resultados, nós levamos anos e anos de estudos para poder consolidar a informação. E para eu poder prescrever um remédio para quem me procura no meu consultório, eu tive também, além de estudar anos, estar baseado numa coisa que é medicina baseada em evidências. E essas evidências científicas não são, por natureza, contaminadas por interesses externos. É ciência. Ciência significa que eu pego um fato, estudo ele, e proponho uma tese para resolver este problema, e esta resolução ou essa solução desse problema, ela deve funcionar para todo mundo, quer seja aqui no Brasil, quer seja nos Estados Unidos, quer seja para gênero, raça, independente do que for, aquela solução vai funcionar. E se não funcionar ou funcionou pelo acaso, aquela solução não é baseada em evidências. Então, tenha muito cuidado. A tendência natural com acesso à informação é que você não tenha filtros, você não consiga filtrar adequadamente qual é a informação que está chegando para você, e com a quantidade de faculdades de medicina se abrindo de forma indiscriminada, sem uma regulamentação, sem uma avaliação de crivo de sociedades e organizações que possam dizer se aquela faculdade é boa ou não, a tendência natural é que você se depare cada vez mais com médicos na rede social, às vezes até na sua cidade, às vezes até num consultório bonito, bem organizado, bem famoso, que faz coisas que não são baseadas em evidência. A medicina é difícil, a solução para o seu problema é difícil, nada na vida vem fácil. Imagine, o que você conseguiu
em termos de casa, em termos de carro, em termos de construção de família, em termos da sua própria carreira, você sendo, por exemplo, um professor, um engenheiro, um vendedor, um advogado, tudo que você conseguiu na vida foi sempre com dificuldade, não é isso? Então, como é que você vai arrumar uma solução fácil, uma solução imediata e uma solução automática para um problema de saúde seu? Essas soluções rápidas, elas, por natureza, com certeza estão muito mais interessadas num caráter mais comercial do que propriamente baseado em evidências. Portanto, o meu apelo para você, meu amigo, o meu apelo para você que segue esses médicos muito bombados nas redes sociais é: a sociedade a qual ele diz que pertence, avalia e diz que o conteúdo que ele está dizendo está correto, busque o nome dele na sociedade, conversem com outros pares. Se o indivíduo está pregando algum tratamento, aquele tratamento também deve estar no consultório vizinho. Ninguém inventa a roda. Na medicina, nós apenas aperfeiçoamos os métodos, melhoramos os resultados, diminuímos os problemas e efeitos colaterais. Então, tenha bastante cuidado. A gente precisa ter realmente uma quantidade maior de médicos, a gente precisa distribuir melhor os médicos no Brasil, mas a gente precisa fazer isso com qualidade. É a sua saúde, o bem mais importante que está em jogo. Portanto, fique atento que eu vou continuar dizendo e falando sobre temas como esse, sobre conteúdos como esse. Para você poder acompanhar, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações para você receber as notificações de vídeo novo e principalmente compartilhe com a maior parte dos seus amigos, dos seus conhecidos, para que ele também possa compartilhar com você dessas informações que eu tenho trazido para você.